Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e no vídeo de hoje eu vou fazer a desmontagem da caixa de direção da S10. Para desmontar a caixa de direção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar aqui, ó, essa parte da admissão, ou seja, essa parte do filtro de ar. Aqui é a tampa da caixa do filtro de ar, mangueira e a mufla da admissão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso para poder ter acesso ao barra de caixa de direção que está ali embaixo. O motivo de eu estar desmontando é que a caixa de direção ela tá vazando. Então o que eu fiz? Eu comprei uma caixa nova, que eu vou mostrar daqui a pouco, e eu vou trocar por essa que está aqui. Vamos lá. I told you I'm disgusted by your face. I won't come back, not even if you chase me. I said we're over, don't you ever bother. Said that you ain't even worth a dollar. But swear if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call me, you know where I'm headed. Out the door, and your bed is where it's ending. All you gotta do is call me. I'll be right there, baby. All you gotta do is call me. I'll be running to you, baby. All you gotta do is call me. I'll be right there, baby. All you gotta do is call me. I'll be right there, baby. Após tirar aqui a parte de mangueira, agora eu tenho que tirar a caixa do filtro de ar. Você pode ver que o filtro de ar está bem aqui. E eu vou tirar a caixa dele agora. Deixa eu ver aqui como é que faz, né? Para tirar a caixa do filtro de ar, você tem que puxar aqui, ó. Tem uma trava que você puxa, levanta. E aí a caixa deve vir toda. Ela deveria ter também uma fixação aqui, ó. Que na verdade no futuro eu planejo colocar, mas eu não coloquei ainda. Mas eu acho que só puxando ali já vai sair. Vamos ver. Eu tô tendo um problema, porque a presilha ali ela não encaixou direito, ela entrou por dentro de uma chapinha que não deveria entrar e tá travando. Então eu vou dar uma pausa no vídeo e vou tirar, senão isso aqui vai ficar muito demorado. Eu já resolvi o problema aqui, fiz uns ajustes, agora vamos continuar daí. Se você não teve nenhum problema de encaixe com o seu filtro de ar, é só puxar essa alavanca para cá que o filtro sai. Com a caixa do filtro de ar retirada, a gente tem acesso aqui à parte de dentro e a gente já pode ver a bomba de direção que está ali. Eu vou tentar posicionar melhor a câmera para vocês verem melhor. Aqui, bem no meio da tela, você consegue ver as mangueiras que vão para o hidráulico da caixa. Ó. Aqui, ó, é a união, a junta elástica, que por sinal alguém soldou aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó. Alguém soldou e eu não vou poder trocar por enquanto. Vou ter que ficar com essa junta elástica, ali o parafuso, ó, da junta elástica. E aqui, ó, fica a caixa de direção, tá vendo? Então é isso que nós temos que soltar. Agora, para continuar o serviço, eu preciso tirar a roda do lado do motorista. E é o que eu vou fazer. Para erguer o carro, é preciso calçar as rodas e engatar a primeira marcha, porque segurança em primeiro lugar, né?
get me out of. Agora que o carro já está no alto e já está calçado nos cavaletes, eu posso começar a tirar a roda. É importante ter certeza que o carro está bem firme antes de fazer o serviço. Para prevenir também, para aumentar a segurança, por enquanto eu vou manter o macaco aqui. Eu vou manter o macaco apoiado no carro o máximo que eu puder, embora ele já esteja nos cavaletes. Importante... Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally. Agora nós estamos aqui dentro da caixa de roda. Aqui, ó, é a bandeja, a roda vai bem aqui. Eu não gosto de mexer a câmera, mas deixa eu... Tá vendo? Aqui tá o freio a disco. Bem, esse lugar aqui, onde você tá vendo esses dois parafusos, são os parafusos que fixam a caixa de direção. O que eu vou fazer? Eu vou só dar uma afrouxada neles, depois, e aí eu vou lá pra cima pra tentar afrouxar as outras coisas. Eu tô evitando mexer por enquanto nas mangueiras, na parte de mangueira da caixa, porque essa é a parte mais suja. Uma coisa que eu queria mostrar também, eu não sei se vai ficar claro, eu vou dar uma mexidinha na câmera pra vocês verem. Deixa eu botar no lugar certo aqui. Aqui, ó. Bem no meio da tela, você consegue ver algumas peças que estão sujas. Aqui, ó. Tem umas peças meio úmidas. E essas peças estão úmidas por quê? Por causa do vazamento da caixa de direção. Então um dos objetivos de trocar é justamente arrumar esse tipo de vazamento. Agora nós estamos embaixo do carro, eu estou deitado embaixo do carro. Aqui você pode ver a barra de direção, olha só. Tá vendo? Ó, o cárter do motor, um pouco sujinho, que infelizmente, apesar de eu ter trocado a junta, ele tá com um pouquinho de vazamento ainda. Olha só. Essa é a barra de direção do carro. Pois é. Aqui, a barra de direção encaixa num tipo de pivô. Aqui, ó. E aqui, isto aqui que você tá vendo, chama-se braço Pitman, da caixa de direção. Esse aqui é o link entre a direção do carro e a caixa. E eu tenho que tirar este parafuso aqui, que é 22, 23, mais ou menos. Eu acho que é 22, mas a minha chave 23 serviu, então é ele que eu vou soltar agora. Eu não vou filmar eu soltando aqui com a parafusadeira, porque infelizmente tá meio apertado aqui. Eu tô praticamente com a câmera encostada na minha cara aqui. Então eu não vou conseguir filmar essa soltagem de parafuso, mas... esse aqui é o parafuso que você tem que soltar. Você vai ver ele na caixa de direção, olha só. Tem a barra de direção aqui, ó, as articulações. E tem dois parafusos. Duas porcas, né? Uma aqui e a outra aqui, embaixo da S10. Então, você solta esse parafuso. Com ele você já vai quebrar o link da caixa de direção com o carro. A barra de direção tá relativamente limpa também, porque quando eu troquei o cárter... quando eu troquei a junta do cárter, eu limpei ela. O que tem de sujeira nela agora é óleo que caiu do próprio cárter, infelizmente. Ficou um vazamentinho. Mas agora eu vou soltar esse parafuso e daqui a pouco eu volto. Agora nós estamos de novo aqui na caixa de roda. Eu estercei o volante do carro todo para a esquerda. Para a caixa de direção, e para a barra virem para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei se vai ficar claro no vídeo,
Mas bem aqui, ó. Bem ali, ó. Tá aquele parafuso que a gente acabou de soltar. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar umas pancadinhas na barra aqui para ela descer e ela descolar do parafuso. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Você pode ver que aqui, ó, é o parafuso que eu soltei, olha lá, ó. Aqui, ó, tá o braço da caixa de direção. Agora que já tá tudo solto aqui, a gente pode ir lá para cima para mexer lá. Agora nós estamos aqui na parte de cima do carro, dentro do cofre do motor de novo. Tá aqui a barra de direção e tá aqui os parafusos que eu preciso soltar. Esses parafusos são 18. Eles ligam a bomba hidráulica na caixa e o resto do circuito. O problema aqui é que, além de esses parafusos são 18, o grande problema desses parafusos é que na hora que eu soltar eles vão começar a fazer sujeira. Então, e o outro problema também é que aqui precisa de uma chave 18 para soltar e a chave não cabe direito aqui. Então eu vou ter que resolver esses problemas para poder começar a fazer o serviço. Eu reposicionei a câmera aqui para vocês verem como é que eu consegui soltar ali, porque eu não tinha como fazer a alavanca aqui, eu ia poder arrebentar minha mão, ou... Então o que eu fiz? Peguei uma chave de fenda bem grande, tá vendo? Uma chave de fenda bem grande, e coloquei aqui, ó. Coloquei aqui na ponta, tá vendo? Levantei um pouco a chave 18, coloquei aqui na ponta, e fiz uma alavanca para lá. E aí, o parafuso soltou. Consegui soltar os dois parafusos. Agora eu vou preparar uns panos, umas coisas aqui, para não ficar uma tremenda lambança quando eu terminar de soltar os parafusos, que vai vazar óleo. Agora eu já soltei as mangueiras, e você pode ver aqui, ó, que as mangueiras estão soltas. E claro, começou a vazar óleo. Para não ficar a lambança aqui embaixo, eu coloquei uma vasilha lá embaixo do carro e tem que esperar esse óleo escoar agora. Enquanto esse óleo vai escoando, eu vou tentando soltar aqui do lado de cá a barra de direção. Eu voltei aqui para baixo do carro para dizer que eu esqueci um parafuso. Falta esse aqui, ó. A caixa de direção ela é presa aqui, aqui e nesse parafuso aqui, ó, que fica em cima da barra do para-choque. Então agora é soltar o terceiro parafuso da caixa de direção. Agora, aqui no meio da tela, vocês podem ver aqui, ó, vou colocar a luz da lanterna, a caixa de direção. Vamos ver, eu vou pegar uma chave de fenda, vamos ver como é que ela tá agora. Como dá pra ver, a caixa de direção já está praticamente solta. Agora eu só preciso descobrir como é que é a melhor posição para puxar ela para fora. E claro, eu tenho que esperar escorrer o óleo também, que o óleo está escorrendo lá embaixo. Eu não tenho como entrar lá agora para ver. Eu voltei agora, depois de um tempo, e tá aqui, ó, no chão, a caixa de direção. Eu não filmei para tirar ela, porque não tinha uma maneira de eu filmar e vocês verem bem. Eu vou aqui para baixo do carro, olha só. Ela sai bem ali, ó. Tá vendo? Ela sai por cima aqui da barra, bem nesse ponto onde tá meu dedo, a ponta do meu dedo aqui, ó. Você tira ela por ali. Como vocês podem ver, tá meio sujo de óleo, pingou óleo e tal, escorreu. Então foi um negócio meio enrolado para tirar. E como pela limpeza da caixa, você já imagina que não foi muito fácil de tirar. Uma coisa que eu percebi é que o rangido, na verdade, não era da caixa. O rangido é aqui, ó. Tá vendo essa? Bem no meio da tela aqui, ó. Isso aqui é a segunda barra de apoio da caixa de direção. Da barra de direção. Essa barra aqui, ela tá rangendo quando esterça. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui e já vou mexer nisso também. Hoje já é um outro dia. E eu tô aqui na garagem. O carro tá do jeito que tava ontem. Mas o que acontece? Eu descobri que este braço auxiliar aqui, ó, ele tá rangendo. Eu não vou ter como fazer agora, virar para vocês verem. Mas ele tá fazendo barulho, ele tá rangendo. Então o que acontece?
Eu preciso resolver. Eu fui ver o preço de um braço desse e acho que não compensa comprar. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um buraco aqui, ó, e tentar injetar lubrificante para ver se ele para de ranger. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou colocar para vocês verem o rangido, vai. Isso fazia o carro fazer barulho quando esterçava. É um dos principais motivos do barulho. De qualquer forma, eu achei que era a caixa que estava fazendo isso, mas de qualquer forma é bom já resolver isso aqui, que aí eu resolvo todos os problemas, o vazamento e o barulho do carro. Aqui eu não consegui furar, era muito duro. Eu fiz um corte com a esmerilhadeira e coloquei WD aqui. Eu também coloquei WD embaixo, e aí fiquei girando. Meu, fiz muita força, muito cansativo, tava pesado. Mas, em compensação, dá uma olhada no resultado. Além de estar mais leve, nenhum barulho, nenhum rangido. Então agora eu posso pôr de volta e economizar um dinheirinho. Agora eu vou fechar com cola de junta, né, com silicone de alta temperatura, o corte que eu fiz em cima, para não entrar sujeira. Aqui, ó, é o braço auxiliar já seco. Já seco não, já no sol secando, ó. Eu fechei aqui, ó, com silicone de alta temperatura. E ele tá pronto para instalar assim que secar. Agora já posso ir para a próxima tarefa. Bom, tá pronto aqui. Já secou o braço auxiliar, já tá seco aqui o silicone que eu coloquei. Agora é colocar de volta no carro. Agora que o braço auxiliar já está colocado, eu vou colocar a caixa de direção. Não existe muito segredo aqui na caixa de direção, não. O único cuidado que você deve ter é o seguinte, você vai mexer, vai rodar aqui, onde estão meus dedos, ó, até o braço aqui ficar mais ou menos no meio do curso, entre o máximo e o mínimo. Por que você vai fazer isso? Porque lá no carro, você vai alinhar as rodas e deixar as rodas retas para isso aqui encaixar. Não é nada particularmente especial. Se você quiser fazer um serviço de muita qualidade mesmo, você tem que ser caprichoso. Ó, aqui é a ponta do braço Pitman da caixa de direção. Eu tirei a engraxadeira, tirei o parafuso aqui da engraxadeira e estou colocando óleo aqui, ó, e mexendo com uma chave de fenda. Olha lá, para o óleo descer e lubrificar.
Assim eu vou ter uma durabilidade muito boa. Já que eu não tenho uma engraxadeira para enfiar a graxa aqui, eu tô indo com um óleo, eu tô colocando um óleo grosso. Esse tipo de serviço aqui é que faz a diferença para você fazer um serviço de alta qualidade ou apenas um serviço normal. Eu tô sempre optando pelo de alta qualidade quando eu posso, né? Agora vem a hora de colocar a caixa de direção no carro de novo. Sempre lembrando que ela entra pela frente do carro. Tá? É difícil, é complicado, não cabe direito, é ruim de colocar. Tem umas mangueiras que atrapalham. Eu vou tentar fazer aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir para vocês verem. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Vou tentar entrar com a caixa de direção. Vamos lá. Agora eu tô aqui na parte de cima do carro e eu já coloquei o motor, já coloquei o caixa de direção no lugar. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei ela de baixo, empurrei ela para cima nesse sentido até o parafuso lá de baixo passar. Quando ele passou, eu fui lá e encaixei o parafuso na barra para segurar a caixa de direção no lugar. Agora é só começar a parafusar as coisas aqui. Eu vou garantir que as mangueiras estejam todas no lugar. E aí depois eu vou colocar os parafusos laterais da caixa de direção. Eu também vou juntar, vou colocar de volta a barra de direção. Uma coisa importante, se você for fazer esse serviço, você sempre encaixa tudo no lugar certinho. Depois você vai vir apertando. Se você apertar qualquer coisa, pode te dar trabalho na hora de encaixar as outras, ok? Eu agora já coloquei os 3 parafusos que tinham para colocar ali. É um pouco difícil de alinhar. Você vai apanhar um pouco para alinhar, mas depois que alinhou, perfeito, eles ficam no lugar e a caixa fica firme. Aí nessa hora é a hora de você conferir se o volante está reto. Você coloca o volante do carro reto, a direção do carro, as rodas retas, e depois alinha o volante. Com tudo alinhado, você pode começar a apertar. Eu vou começar a colocar as mangueiras agora. Passou um tempo, eu já consegui colocar as mangueiras de volta. Rosqueei elas. Eu vou dar um adendo aqui para vocês, ter muito cuidado quando eu rosquear essas mangueiras, porque pode acontecer o que me aconteceu. Nessa mangueira aqui, ó, desse lado de cima, eu fui rosquear e acabei, não encaixou direito, eu fui querer forçar com a chave, espanou a rosca, desbocou a mangueira. Por sorte, eu tinha uma outra mangueira aí que veio junto com a bomba que eu comprei. Então eu troquei, tive que ir lá embaixo do carro, soltar lá atrás da bomba, da direção hidráulica, mas felizmente deu tudo certo. Agora as mangueiras estão encaixadas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encher com fluido de direção hidráulica. Uma coisa também, eu não sei se vai dar para ver daí que está um pouco escuro. Deixa eu pegar a lanterna. Eu ainda não apertei, ó. Você pode olhar que ainda não está com o parafuso aqui na junta elástica. Por que não está com o parafuso aqui na junta elástica? Porque eu ainda, quando eu botar o carro no chão, eu vou alinhar o volante. Então a junta elástica eu não vou colocar até o carro estar no chão. Não vou colocar o parafuso aqui, nem vou apertar até o carro estar no chão, para eu tentar alinhar o volante do carro depois. Com as mangueiras já colocadas, se você dá uma olhada, verifica se não tem nenhum lugar que pode vazar e já pode completar com o óleo até o nível. Após você preencher o óleo, você com o carro ainda desligado e ainda no alto, você vai esterçar o volante seguidamente para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Depois disso, você vai checar o óleo. O óleo provavelmente vai ter baixado, você vai completar de novo. Você vai fazer isso até o óleo parar de baixar. Quando ele ficar no nível, você pode partir para o próximo passo. Voltamos aqui no outro dia, agora a gente vai começar a fazer os acertos finais para terminar a troca da caixa de direção. Uma coisa que é bom você fazer, não é necessário, mas é muito bom você aproveitar para fazer, já que está tudo desmontado, é para regular a folga da caixa de direção. Você tem que deixar com o mínimo de folga possível, especialmente nesses carros S10 e Blazer. Quanto melhor você puder deixar a folga, mais bacana, porque esse é um carro que sofre muito com folga de volante. Então o que acontece? Ali, ó,
Bem aqui, ó, você pode ver um parafuso, uma porca, com uma chave Allen no meio. Essa porca e esse parafuso são a regulagem da caixa de direção. O que você vai fazer? Primeiro você vai folgar essa porca. Ela usa a chave 16. Tem cuidado para não machucar a mão, porque a posição aqui é muito ruim. Eu usei o truque da chave de fenda para não me machucar enquanto eu fazia. Você tem que folgar essa porca aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. É, melhor que isso não fica. Tem que folgar essa porca e aí vir com uma chave Allen aqui. Eu não sei qual é a medida da chave Allen agora. Você tem que vir com a chave Allen e mexendo e fechando ela até eliminar a folga. Você não pode fechar demais, que senão a caixa de direção vai ficar dura, né? É isso que eu vou fazer agora. Eu acabei optando por uma chave Torx, porque ela encaixou melhor. Eu não vou saber dizer para vocês qual é o número da chave Torx, porque infelizmente meu jogo de chave é de pobre, né? Não sou um youtuber rico, então meu jogo de chave é de pobre e ele não tem a marcação do tamanho da chave. Agora o que você vai fazer? Você vai apertar. E apertando e testando na direção do carro para ver se elimina a folga. Após conferir se você apertou tudo, não esqueceu nada, nenhuma mangueira, agora é a hora de voltar com os periféricos do carro. Agora que todas as peças já estão no lugar, você faz uma checagem para ter certeza que você não vai ter nenhum problema. E vamos ao último passo da troca da caixa de direção. Você vai ligar o carro e vai esterçar ele seguidamente para a direita e para a esquerda. Você vai fazer todo o batente dos dois lados. Até por algumas vezes, por alguns minutos você vai fazer isso. E enquanto você faz isso, você checa para ver se você não está ouvindo nenhum barulho, nem nenhum outro problema. Também, depois de fazer, você verifica se não está tendo nenhum vazamento. Caso nada disso aconteça, você pode considerar o serviço terminado. E é isso aí, estou encerrando o vídeo aqui da troca da caixa de direção da S10 ou Blazer. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Se você tiver alguma dúvida sobre como é que é feito o serviço, ou sobre alguma coisa que você não entendeu, comenta aqui nos comentários, pergunta, que eu vou responder. Eu respondo quase todos os comentários que eu vejo. Se você acha que eu fiz alguma coisa errada, ou que alguma coisa não está correta também, você também pode comentar, que a gente vai discutir sobre o assunto. Eu espero que o vídeo seja útil para vocês. Vou encerrar aqui. Um grande abraço para todos vocês e fui! I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm